Opa, Duque, bom? Cara, ontem eu tive uma aula de filosofia muito boa sobre dogmatismo. Sabe o que é isso? Opa, Matheus, já ouvi dizer sobre isso sim, cara. Se eu não me engano, a definição é quando você tem a tendência em aceitar uma afirmação ou acontecimento como verdade absoluta e que não pode ser questionada. Mas para falar a verdade, isso ainda é um pouco confuso para mim. É isso mesmo, cara. Um exemplo que a gente tem hoje em dia, né, é o fanatismo religioso, que o fanático ele acredita no seu Deus como o único ser certo, né? Agora eu entendi melhor, cara. Me veio uma memória de um acontecimento passado que veio acontecer com meu antigo professor que eu acho que pode se relacionar com esse conceito sim, cara. Professor, eu li um livro onde se questiona a teoria da evolução. Ele fala que os fósseis encontrados não comprovam que as espécies evoluíram ao longo do tempo, e é que a mais provável é que a vida tenha sido criada por um ser superior. Não vamos perder tempo com isso. A teoria da evolução é um fato científico que foi comprovado por meio de várias evidências e anos de pesquisas. Não há dúvida que as espécies evoluíram por meio da seleção natural. Mas, professor, eu acho que é importante considerar outras teorias e perspectivas. Afinal, a ciência está sempre aberta a novas descobertas e mudanças de paradigmas. Bom, aluno, isso até que é verdade, mas a teoria da evolução não é uma teoria qualquer. Ela é a base da biologia moderna. E fenômenos que antes eram inexplicáveis, hoje são, graças à teoria da evolução. Não existem evidências que corroborem ao criacionismo ou outras teorias do tipo, que coloquem em xeque a teoria da evolução. Eu entendo, professor, mas acho que ainda há muitas perguntas sem respostas em relação à evolução. Por exemplo, como explicar a complexidade de certos órgãos e sistemas biológicos que parecem ter sido projetados? Olha, Nicholas, a teoria da evolução pode parecer um mistério para alguns, mas não há mistério nenhum nisso. A complexidade dos organismos é apenas resultado de milhões e milhões de anos de adaptação e seleção natural, sem a necessidade de um criador divino. E contra essas evidências científicas é ignorar tudo que já foi descoberto até hoje. Esse foi um bom exemplo, viu? Eu me lembro até hoje da expressão de certeza do meu professor, é verdade. Enfim, lembro também que existe, né, uma diferença entre procedimento dogmático e o dogmatismo. Você sabe essa? É interessante. Não, qual que é a diferença? Então, o procedimento dogmático, ele é o processo pelo qual a gente busca uma resposta para uma determinada questão, enquanto o dogmatismo por si só, ele já assume que essa resposta seja ilimitada. Eu lembro uma vez que minha professora explicou isso na sala de aula. Gente, alguém tem dúvida sobre a matéria? Professor, eu vi na internet e é verdade que a Terra é plana? Não, isso não é verdade não. Na verdade a Terra é um planeta esférico, entendeu? Mas, professor, eu vi vários vídeos na internet falando que a Terra é plana. Como que eu posso saber se isso é verdade? Isso é um exemplo de prosseguimento dogmático. O dogmatismo é quando alguém acredita em uma verdade absoluta sem questionar. No caso da Terra plana, se a pessoa acredita nisso, mesmo não tendo evidências científicas, ela está agindo de forma dogmática, entendeu? Mas então, professor, se a Terra é esférica, por que quando olhamos para o horizonte, vemos um horizonte plano? Então, uma boa pergunta isso aí. Isso acontece porque a Terra é muito grande, então, em relação à nossa percepção visual, a gente não consegue identificar, entendeu? A Terra é muito sutil para ser percebida a olho nu, mas pode ser medida cientificamente, claro. É importante sempre questionar e buscar respostas fundamentadas para isso, para evitar o dogmatismo e saber o certo, né, entre aspas. Ok, professor. Acho que entendi. Muito obrigado. Entendi. Então, considerando isso e outras coisas, eu posso afirmar que o dogmatismo é um vício? Pode. É importante, né, que haja um processo de questionamento e uma postura de dúvida, de reflexão, para evitar cair nesse dogmatismo, né? O próprio Kant, ele argumenta que a ciência é dogmática, mas ele se opõe ao dogmatismo, que é essa ideia de conhecimento absoluto, né? Que conhecimento é absoluto. Mas então, logicamente, ele critica o uso do procedimento dogmático sem reflexão, não é? Sim, é necessário questionar as respostas que encontramos e manter, né, uma postura de dúvida, especialmente na filosofia. Enquanto a matemática tem verdades absolutas, a filosofia não pode adotar o mesmo método.
Pois então, mas então como os axiomas se relacionam com isso? Na matemática, os axiomas são algo que não necessita de demonstração, né? Mas Kant, ele critica o uso dessa ideia na filosofia, né? Na filosofia, as proposições fundamentais são discursivas e não são intuitivas como na matemática. Sim, mas então como podemos evitar cair no dogmatismo? Então, é importante sempre questionar nossas certezas e manter uma postura de dúvida. A gente deve ter cuidado com esses dogmas, pois eles podem nos impedir de pensar criticamente e aceitar verdades eternas sem questionamento. Então, o que você acha da ideia do dogmatismo? Cara, eu tô entendendo, mas eu vejo que o dogmatismo ele pode ser um problema no caso das pessoas assumirem uma resposta como verdade absoluta. É muito importante que a gente mantenha uma postura de dúvida e questionar essas certezas. Eu concordo totalmente. Kant ele critica o uso do procedimento dogmático sem reflexão na filosofia. E acredito que isso também se aplica às outras áreas do conhecimento. Sim, eu acredito que o questionamento é fundamental para o avanço do conhecimento. Mas como que a gente pode aplicar isso na prática? Assim, eu acho que é importante a gente manter uma mente aberta e, no caso, né, estar disposto a questionar nossas próprias certezas, primeiramente, né? Também eu acho que a gente deve estar aberto a ouvir e considerar diferentes perspectivas, né, diferentes realidades, mesmo que a gente não concorde com elas 100%. Não, com certeza. E como que a gente pode evitar que o dogmatismo se torne um problema em áreas como a religião? Eu acho que é importante a gente entender que as crenças religiosas, elas são subjetivas, e elas podem variar de pessoa para pessoa. A gente deve respeitar todas as crenças religiosas de todas as pessoas e estar disposto a ouvir diferentes perspectivas, porque mesmo que a gente não concorde com elas, né? Sim, eu concordo. O diálogo ele é algo fundamental para a gente evitar o dogmatismo e promover uma reflexão crítica. A aula que a gente teve hoje foi bem produtiva. Eu aprendi bastante com o meu professor. Claro que eu vou, né, chegar em casa e pesquisar mais a fundo, né, porque afinal eu não quero praticar nada dogmatista e acreditar somente no meu professor. Tenho que ir atrás de outras fontes. Boa ideia! Continuando com o assunto, você já ouviu falar que Platão e Aristóteles eles acreditavam que o ser humano é capaz de aprender completamente e que é possível entender todo o objeto? Eu já ouvi dizer que eles eram grandes filósofos, mas eu não sabia disso especificamente. E como que eles chegaram nessa conclusão? Então, eles tinham abordagens diferentes, né, para conhecer, mas os dois, ambos, eles acreditavam que o conhecimento era alcançável através da razão e da observação cuidadosa. Para eles, a mente humana é capaz de compreender completamente o mundo ao seu redor. Entendi, mas isso não pode ser considerado dogmatismo? Essa é uma boa pergunta. Platão e Aristóteles, eles reconheciam que a busca pelo conhecimento é constante e que sempre há mais a aprender e a descobrir. Entendi. Então eles não acreditavam que conheciam tudo, mas que era possível ter o conhecimento completo sobre um objeto em específico, é isso? Exatamente! Para eles o conhecimento era uma busca constante e evolutiva. Eles acreditavam que ao longo da vida sempre a gente poderia expandir nosso conhecimento e descobrir novas coisas. Isso é uma perspectiva muito interessante. Eu acho que é importante sempre a gente manter a mente aberta para novas descobertas e possibilidades, ao invés de sempre se manter em ideias fixas. Concordo totalmente. A busca pelo conhecimento deve ser constante e evolutiva. E é assim que a humanidade avança e evolui. Sempre avançou, sempre evoluiu.